das infrações político-administrativas praticadas pelos prefeitos municipais que, após o julgamento na Câmara de Vereadores, pode ter como punição a cassação do mandato. E essas infrações estão descritas no artigo 4º deste decreto-lei que nós estamos tratando aqui, né? Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero comentar sobre o Decreto-Lei número 201, que foi publicado em 27 de fevereiro de 1967, que trata sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores e outras providências, né, como quais punições são aplicadas quando algumas leis são descumpridas, tanto pelo chefe do Poder Executivo quanto pelos parlamentares municipais. É importante já dizer, de antemão, que o artigo 1º trata sobre crimes, ok? E quando se refere a crime, este julgamento é feito pelo Poder Judiciário, por intermédio de uma ação apresentada pelo Ministério Público. Digo isso porque existem outras punições para o prefeito municipal, inclusive causando a perda do seu mandato, e em outros casos, que não de crimes, ao julgamento pela Câmara de Vereadores. A gente vai ver logo em seguida. Nesse primeiro artigo, que trata sobre crimes de responsabilidade, é possível retirar o mandato de um prefeito municipal se ele se apropriar de bens ou rendas, né, públicas, ou desviar, né, esses valores ou bens para proveito próprio ou de outras pessoas. Também é possível retirar o mandato, né, puni-lo por crime de responsabilidade quando ele utiliza de maneira indevida para si ou para outra pessoa bens, rendas ou até serviços públicos, né? Como, por exemplo, utilizar uma máquina do município para abrir um açude no terreno de um amigo, né? Muitas vezes um apoiador da eleição, sem que esteja descrito como um programa municipal válido para todos os cidadãos interessados, né, em participar de um programa como esse. Então, o artigo 1º, ele tem diversas delimitações de crime. Em um vídeo específico, em uma aula específica, eu vou falar sobre como se executa de maneira mais detalhada ações nessa direção. Até porque o artigo 1º tem 23 artigos e vale mais a pena, numa aula específica sobre isso, tratar esta tramitação, né, da punição destes crimes. É importante também deixar ressaltado que o vice-prefeito ou quem vier a substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo do substituído, mesmo que tenha cessado a substituição, se houver a participação dessa pessoa nesses crimes. Aí agora eu quero fazer uma menção das infrações político-administrativas praticadas pelos prefeitos municipais que, após o julgamento na Câmara de Vereadores, pode ter como punição a cassação do mandato. E essas infrações estão descritas no artigo 4º deste decreto-lei que nós estamos tratando aqui, né? O inciso 1º fala sobre quando o prefeito municipal ele impede o chamado funcionamento regular da Câmara de Vereadores, né? Também é importante salientar que o inciso 2º ele fala sobre quando o prefeito impede o exame de livros, folhas de pagamento e outros documentos que devam constar nos arquivos da prefeitura, como, por exemplo, o processo de licitação, né? É importante também destacar o inciso 3º. Também há infração político-administrativa, que tem como pena a cassação de mandato pela Câmara de Vereadores, quando o prefeito desatende, sem ter um motivo justo, as convocações ou, observem, os pedidos de informação apresentados pela Câmara de Vereadores. Assim como o artigo 1º deste decreto-lei, este artigo 4º ele tem vários incisos e que eu tratarei em aulas específicas, né, sobre essas situações que são tão importantes, né, para especialmente o processo de fiscalização do processo, ou melhor dizendo, do Poder Executivo pelo Poder Legislativo Municipal. Mas, por fim, é importante salientar também que o vereador ele pode também ter o seu mandato cassado pelos outros vereadores. Isso é o que diz o artigo 7º
deste Decreto-Lei 201, ok? O inciso 1º, ele fala sobre quando o parlamentar se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Eu vou tratar sobre corrupção, sobre improbidade administrativa em outros vídeos, ok? E como esse artigo 7º ele é menor, vale a pena falar sobre os outros 2 incisos, tá? Também, o vereador vai ter o mandato cassado em ação administrativa dentro da Câmara de Vereadores pelos demais vereadores, quando fixar residência fora do município. E, por fim, quando ele proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Obviamente que isso tem muita subjetividade, existem casos justos e casos injustos, mas a lei ela tenta delimitar de maneira geral o que deve ser obedecido em sociedade. Em cada caso específico, o juiz, ou neste caso do artigo 7º, os próprios vereadores, vão precisar ter o bom senso, assim eu espero, de analisar se aquela conduta realmente fere o decoro parlamentar ou é incompatível com o que se deseja de um parlamentar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, sua sugestão e também de seguir as minhas redes sociais para acompanhar os outros conteúdos que eu produzo e compartilho por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.